ela busca mais nos conteúdos do Brasil. O pessoal comenta mesmo. Vamos ler a pergunta do Helder então, Rafael. Manda a pergunta do Helder aí. O Helder pergunta assim, ó. Qual foi o momento mais marcante de divisor de águas que você vivenciou na sua vida aí, Tatiana? Olha, o mais marcante para mim foi chegar ao Instituto Rashba do Brasil e entender tudo que eu buscava sobre espiritualidade desde sempre. Né? Como eu falei ali na infância, meu nascimento, tive algumas, né, algumas interações ali, digamos assim, mais próximas. A gente pode até entrar um pouquinho depois nessa parte. Espiritualidade, mas assim, nada tão... E assim, esse despertar mesmo, entender a espiritualidade como eu entendo hoje, foi nesse evento da partida do meu pai. Eu falo que foi o último presente que ele me deixou, né? Eu chegar e conhecer tudo que eu conheço hoje através, né, do método Rashba. E até pela maneira que se desenhou, você falou que ele estava em coma e depois através da meditação ali ele deu uma volta, mas foi algo que assim que você terminou ali o curso ali... Porque o método Rashba, depois eu posso explicar, ele é bem diferente, ele é voltado para o autoconhecimento, são técnicas muito Pode falar dele, já vamos falar dele já, porque aí fica mais fácil, que a gente tá falando dele desde o começo do programa, e às vezes a pessoa fala, pô, tô boiando, o que é o método Rashba? Então vamos lá, para explicar o método Rashba, que é um método voltado para o autoconhecimento. O que seria autoconhecimento? Para resumir, todo mundo chega nesse planetinha com 3 coisas básicas. Com as suas dificuldades, com os seus potenciais e com as suas qualidades. Sim. Se você não investiga, não sabe lidar com as suas dificuldades, aquilo vai virar um fantasma, aquele nosso lado que a gente acha que é vulnerável. Sim. E tá o tempo inteiro ali, né, me fazendo sentir medo e eu não sei lidar com aquele negócio ali, não sei lidar com aquela emoção que eu tenho ali ou com aquela coisa que me paralisa. Então eu preciso aprender sobre as minhas dificuldades, até porque eu preciso manifestar esses meus potenciais, que são as minhas habilidades e as minhas qualidades. Mas quais são os meus potenciais? Quais são as qualidades? Que dificuldades são essas? Como superar isso? Então eu preciso investigar e saber tudo isso, como lidar com tudo isso. Porque se eu não souber isso, eu não sei quem eu sou, eu não sei dizer um não, eu não sei me posicionar, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Você vai acabar sendo sendo só mais um, vamos dizer assim. Você vai acabar sendo só mais um. O que todo mundo falar pra mim, então isso deve ser bom, isso eu vou por certo, ali, e pronto. né? Eu vou ali porque todo mundo tá indo, mas como dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não é? Então, para esse autoconhecimento profundo, o método Rashba, ele tem toda uma metodologia de técnicas para que você possa investigar isso sem essa interferência de todo esse banco de dados que eu expliquei no início, que a gente absorve do meio, que é através das técnicas de meditação. Então, as técnicas de meditação, elas são meditações mais profundas a nível de autoconhecimento. Então, por exemplo, no primeiro módulo de meditação, que é o básico, você vai aprender ali 5 técnicas de meditação, onde você vai começar o curso aprendendo sobre isso aqui, sobre esse corpo físico. Você precisa aprender sobre esse corpo físico, sobre esse cérebro, sobre frequências cerebrais, como esse cérebro funciona e como tudo isso que você pensa e sente vai reverberar uma bela hora onde? Aqui, nesse corpo físico, né? Porque eu tenho o meu euzinho lá, o meu corpo espiritual, que ele precisa ser traduzido pela minha mente, mas se eu tenho muitas crenças e conceitos e preconceitos, eu começo a desequilibrar o meu corpo emocional, esse corpo emocional desequilibrado e energia, tudo que a gente pensa e a gente sente, eu vou desequilibrar esse meu corpo energético que vai, uma bela hora, o quê? Se condensar no meu corpo físico e na minha realidade material de forma equilibrada ou desequilibrada. Então, no curso, você aprende a se perceber de fora para dentro, para se entender cada vez mais de dentro para fora. Então, nessa primeira técnica, você vai aprender tudo sobre essa observação, equilíbrio desse corpo físico. Porque o que acontece em estado meditativo? Você vai desacelerar a sua frequência cerebral para acessar esse lugarzinho de observador de si. Meditar é isso, é você observar o que você pensa, o que você sente, o que você está fazendo, sem interferência dessa mente que julga, que critica e que acha. Então aí você pode se observar e aí você tem a possibilidade de mudar. Mas tem toda uma parte teórica por trás para você
chegar na parte prática, não é só aprender uma prática, é um autoconhecimento mesmo. A segunda técnica já vai abordar todo o campo energético, todo o nosso sistema energético. Então você vai aprender o que é energia, portas de entrada e de saída de energia, sistema energético, chakras, meridianos, você vai entender sobre tudo isso e como equilibrar tudo isso em você. Faz parte de você. Esse corpo energético é o que mantém o nosso corpo físico coeso, ele precisa estar equilibrado. Mas aí você entende que esse corpo equilibrado, esse corpo energético equilibrado, depende de como eu estou me sentindo. Então você tem que investigar esse emocional. E onde tem muito esse pulo do gato no racho, que é você aprender a observar as suas emoções, aprender a lidar com elas, saber de onde elas vieram e transmutar. Porque é uma aula onde você vai aprender lá desde quando você nasceu. O que é uma emoção, quando elas entram, por que elas entram. Então você vai aprender todo esse mecanismo das suas emoções. E a meditação do emocional, muitas delas você faz ali uma regressão ali, tem uma retrocognição, né? Onde você vai buscar lá naquele passado, opa, essa informação, aquele arquivo X entrou ali, né? Na hora que eu absorvi, então você consegue transmutar. Então eu percebo que ali tem uma desconstrução social, tem uma viagem no tempo e um auto-perdão ali, todo mundo junto. Tudo junto. E aí, uma vez que você equilibrou o físico, energético e emocional, que eu falo que equilibrar o físico é a Novalgina. Porque aquela emoção que está fervilhando ali, você aprende primeiro que, opa, vou apagar o incêndio, aliviar os sintomas. Eu falo que na aula do energético você toma vitamina C, mas na aula do emocional você já vai tratar a infecção que está causando a febre, que são aquelas emoções. Aí, uma vez que você equilibrou isso, aí a gente entra na aula só da parte mental, de entender todo esse mecanismo mental. E cada uma dessas aulas é uma meditação diferente que você vai aprender. E uma vez que você equilibra essas gavetinhas, digamos assim, você mergulha nesse universo espiritual, nessa dimensão espiritual. Né? Quando eu cheguei no Racho, eu aprendi a meditar com meus mestres, com os meus mentores, na dimensão espiritual. Então, eu achava que todo mundo meditava assim. Quando eu depois comecei a conversar com outras pessoas, não, porque eu medito, eu faço uma respiração. Eu falei, mas você não conversa com seu mentor, com seus mestres? Não. Então, o Racho, ele te leva para esse universo espiritual, ele te explica essa espiritualidade. A nossa intuição é simples de você acessar, mas tem tanto ruído que você não consegue acessar. Percebe, não acessa. Né? Como eu falei, a criança acessa muito fácil, o adolescente muito fácil, mas o adulto está cheio de crença. Então, o Racho, ele faz esse caminho, né, por essas dimensões espirituais. E esse é só o primeiro módulo. Aí tem vários outros módulos, cursos de autoconhecimento. Né? Então, por isso que a Vera Calvec criou o método, que já nos deixou início de 2020, foi até antes da pandemia. Ela deixou, assim, muitos livros, muito conhecimento, muitos workshops gravados, muitos cursos. E eu tive, né, o prazer de ser formada por ela, de estudar com ela, que ela era uma grande médium, uma grande mestra. Então, assim, uma pessoa assim, de muito conhecimento, de muito amor, de muita sabedoria. E ela fundou o Instituto Racho. Porque o Instituto Racho ele foi fundado ali no final da década de 90. E antes de ser Racho, era um centro de cura chamado Neburá. As pessoas iam para fazer cirurgias espirituais e saíam de lá curadas, né? Ela com a equipe. Só que, de tempos em tempos, algumas pessoas voltavam ou com a mesma doença ou doentes novamente. E ela, que era arquiteta e tinha esse trabalho em paralelo, ela começou a estudar de tudo, fazer psicologia, fez isso, fez aquilo, foi fazer viagem astral, ou seja, foi fazer de tudo e com todo contato com o plano espiritual, ela foi criando esse método onde... Qual era o sentido? Qual foi o sentido de fundar o Racho? Peraí, as pessoas estão chegando para curar a ponta final das doenças. E se eu ajudar as pessoas a expandir a consciência para que elas possam não adoecer? Sim, ou aprender a entender aonde desequilibrou e o que está causando essas doenças. Então, essa é a função, essa é a missão do Instituto Racho. É de ensinar você a ter ferramentas para que você possa ampliar a sua percepção e, a partir daí, expandir a sua consciência, conectar você com a sua essência. Para você saber exatamente onde entra a sua responsabilidade pelaquilo que você está sentindo, por aquilo que você está manifestando na sua vida. Se for resumir um pouco, é isso. Não sei se dá para entender.